Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Santos da Casa, de volta à casa, ou seja, aos dois dedos de conversa, regressa com o professor João Anacleto para nos falar de figuras portimonenses que muito nos orgulhamos. Bom dia, professor. Bom dia, João. Para hoje, quais os santos que vão subir ao altar? Portanto, no altar, que não na ponta. Não na ponta. Teria aqui hoje referência para José Gameiro, João Mariano e João Segurado. E vou ter que dar à língua porque são personagens que têm algum currículo, que há muito para se dizer deles, e vou procurar sintetizar o mais que for possível. Então vamos a isso. Então, começando por José Gameiro, nosso conterrâneo que já ultrapassou os 70 anos de idade e, enfim, já lá vão longe os tempos de estudante do Liceu de Portimão, do basquete do Clube Desportivo da Casa dos Pescadores e dos 3 anos de serviço militar, 2 deles em terras de África. Licenciou-se em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e ingressa no ensino na Escola Martim Castelo Branco, aqui da nossa cidade. Juntamente nessa mesma escola e leciona o professor Jaime Palhinha e juntamente com estes dois que referi, com Alberto Escarreta, integram o Centro de Documentação Histórica da Câmara Municipal de Portimão, de onde irá surgir a comissão instaladora do Museu da nossa cidade. Falar do José Gameiro, no fundo, é falar do Museu de Portimão. Já sem a participação do Jaime Palhinha, entretanto falecido, Gameiro é o grande impulsionador da criação do museu, em convergência, naturalmente, com entidades públicas e privadas. Destas, refiro à ação de António Fel, porque será na fábrica, portanto, património da família Fel, que será instalado o museu, que é inaugurado numa festa interessantíssima que se desenrolou junto à muralha no dia 17 de maio de 2008. Ora, o museu tem tido muitas e variadas distinções, nacionais e internacionais, tendo chegado a ser considerado o Museu do Ano, recebeu esse prémio internacional, organizado pelo Fórum Europeu de Museus, e o Prémio do Mundo do Trabalho em 2011. Também foi distinguido o museu e, ao ser distinguido o museu, naturalmente, o seu criador e diretor também o será. Em termos mais pessoais, o José Gameiro foi presidente do júri do Prémio Museu Europeu do Ano, membro da direção do Conselho Internacional de Museus, membro fundador da Rede Portuguesa de Museus e membro da secção dos Museus de Conservação e Restauro do Património Material do Conselho Nacional de Cultura. Portanto, o Museu de Portimão, uma obra de que muito nos orgulhamos, em parte deve-se ao esforço e perseverança do nosso conterrâneo José Gameiro. Ainda este fim de semana estive a revisitar o museu e descobre sempre qualquer coisa de novo, é interessante. Pois o museu tem essa característica, renova-se e tem uma dinâmica que faz com que coisas, nós normalmente associamos museus de avilharias, coisas mortas, coisas de outros tempos, mas o Museu de Portimão é um museu vivo e tem uma particularidade muito interessante, que é cerca de 50 metros na rotunda junto à Casa dos Pescadores. A Casa dos Pescadores tem uma rotunda com representação das operárias conserveiras, ali ao lado, não é? Na fábrica Feia Hermanos, que muito valoriza também aquela zona e quem a concebeu. Bom, e do José Gameiro, uma referência só última, a paixão que ele tem pela fotografia, mas que estas atividades não dão tempo para usar a máquina. Ora bem, João Mariano, isto é um salto de uma cultura tradicional ligada a museus, para a cultura mais de caráter rural e agrícola. João Mariano, João Manuel Mariano,
de 64 anos de idade no próximo dia de São João, ou não fosse o santo adequado ao João Mariano. João Mariano é um homem que se licenciou em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, tendo também feito estudos na área da irrigação, da cultura da vinha e da produção vinícola. Trabalhou no Ministério da Agricultura e no ano de 2000 funda a Sociedade da Quinta da Penina. A Quinta da Penina, juntamente com terrenos na vizinha cidade de Lagoa, são as áreas onde João Mariano inicia a produção de uvas que se destinam naturalmente e na altura à adega cooperativa de Lagoa de Lagos, que é entretanto designada de adega única. Atualmente o João Mariano explora 22 hectares de vinha plantada, da qual consegue extrair uvas de várias castas, uma grande variedade de castas, para brancos, rosés, tintos, que são na quantidade de 250 mil litros, que mata a sede a muita gente, naturalmente, e que é comercializado com a designação de Quinta da Penina e Foral de Portimão. João Mariano, portanto, é um homem do vinho que é uma velha tradição de Portimão. Nós normalmente associamos o vinho aqui ao lado da terra de Lagoa, mas nos finais do século XIX, anos de 1886, se não estou em erro, houve a filoxera, que distribuiu vinhas um pouco por todo o país e muito aqui no Algarve. E nessa altura, Portimão era a terra que produzia mais vinho e a que mais reconhecida era como produtora de tal simpático líquido. O João Mariano, de certa maneira, ressuscita esta importante e velha tradição de Portimão na prática do vinho, na produção do vinho, mas também referiria aqui o João Ameio Mendes, que durante muitos anos produziu vinho na Quinta do Morgado da Torre, e as irmãs Pimentel, da Herdade dos Pimentéis, que também continuam a elaborar e a produzir vinhos magníficos. Lembro-me de quando era miúdo, havia ainda um outro vinho, que era o vinho do Fialho, muito famoso, e que era comercializado sobretudo em garrafões de 5 litros, numa adega perto da rua, na Travessa do Capote, portanto, do sítio onde eu morava. Portanto, João Manuel Mariano, mais um dos santos aqui referido. Só falta o Santo João Segurado. Sim, mais um santo. O João Segurado é um rapaz já a roçar os 70 anos, terá 67, 68, funcionário público, tendo feito parte desse trabalho na Junta de Freguesia de Timão, onde sempre, enfim, criou simpatia, quer com as pessoas que necessitavam dos serviços da Junta, quer com os seus colegas de trabalho. E é, essencialmente, um homem também de artes, da música, tendo sido um excelente guitarrista e cantor, fundou e formou bandas que atuaram em Portimão, nos arredores, e durante cerca de 40 anos, particularmente interpretando música dos Beatles e música blues. Era um especialista, o cantor João Segurado animava o pessoal quando interpretava blues, seus favoritos. Nos últimos tempos também atuou com os filhos Paulo e André e de vez em quando calha, continua a atuar. A música era, nas suas palavras, um hobby profissional. Agora é só um hobby, não é? E além de ser só um hobby, é também uma vitória muito pessoal que o João Segurado conseguiu ao ultrapassar a doença que o afetou e que, enfim, o inibia de fazer aquilo que eu muito gostava, que era tocar guitarra. Mas o João Segurado não fica só nesta questão da música. Naquilo que se refere à cidade de Portimão, há um lugar muito especial para uma atenção muito especial e um reconhecimento também pessoal muito especial com o que o João Segurado fez na renovação, na recuperação, diria até na ressurreição do Clube União, velho de 104 anos e que teve ali uma época em que estaria num estado de coma, como aliás quase todas as coletividades de cultura e recreio, e o João
segurado mais uns quantos interessados nesta coisa do trabalho coletivo em prol da comunidade. Do associativismo, claro. Exatamente. Renovou aquilo, recuperou o edifício. Entretanto, o edifício lá foi vendido, supostamente. Foi perdido, digamos assim. Sim. O Clube União teve que sair daquele edifício, mas recuperou um outro que funciona na Rua de Olivença, esperando por melhores dias para retomar a sua atividade, sendo que a recuperação dessa atividade ainda no velho Clube União foi feita com espetáculos e animação e uma ação cultural de que o João é digamos, o ponta de lança, mas também, e ninguém faz nada sozinho, há que referir aqui a colaboração que nesse objetivo teve do José Casimiro, do Armando Santana e do Carlos Carrel da Conceição. E da Filomena. E da Filomena. E da Lourdes Segurato também. Da Lourdes, da esposa do João, exatamente. Isto é como se costumava dizer, que ao lado, ou por trás de grandes homens há grandes mulheres. Eu corrijo, eu diria, ao lado de grandes homens há grandes mulheres. As mulheres não têm que estar por trás, têm que estar ao lado. Ao lado, exatamente. E João, por aqui, com estes 3 santos... E já não são, já são bastantes, casa, são 3 grandes portimonenses. Exato. São da casa, mas vão fazendo os seus milagres e por hoje me despeço do nosso auditório. Até uma próxima, professor. Um abraço, obrigado. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.